Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de Psicologia Pastoral. É o segundo bloco, estamos gravando a nossa aula. Já fizemos aqui a apresentação da matéria, da ementa, tratamos sobre vários livros, e agora a gente vai começar a entrar em alguns slides, e inclusive eu quero apresentar também para vocês mais um livro-texto. Mais um livro-texto, não, mais um livro, né? Que na realidade pode ser usado também como um livro-texto, um livro de reforço nessa matéria. Não é o nosso livro-texto, mas os slides que nós estaremos abrindo agora, que eu vou passar para vocês, é desse autor aqui. Deixa eu passar para vocês, ó. Samuel Costa. Psicologia e Cristianismo, biografia básica. Né? Fica aqui uma indicação para quem quiser comprar, pode estar comprando esse material, tá bom? Também como um material a mais. Já passei vários outros livros para os irmãos, e o nosso livro-texto, que a gente vai estudar mesmo, vocês terão que comprar e ler, é o Como Compreender as Pessoas, do Larry Craig, tá bom? Bom, voltando aqui, meus irmãos, deixa eu falar mais algumas coisas aqui para vocês, ó. O tema psicologia, faculdade propriamente dita, essa cadeira, ela é nova. Mas nós não podemos esquecer que esse é um assunto que sempre foi tratado em todas as páginas da Bíblia, em qualquer cultura, em qualquer nação. Podem ver que, mesmo que essa terminologia seja uma terminologia nova, psicologia, aconselhamento, psicanálise, né? E outras áreas, né? Nós não podemos se esquecer que nas culturas antigas, a arte de aconselhar as pessoas era comum. A quem estava essa incumbência? Geralmente ela pertencia ou ao patriarca da família, ou à matriarca, ou ao pastor, ou ao sacerdote daquele grupo. Podem ver que essas pessoas faziam o papel do aconselhamento do grupo. Quando um casal estava com um problema entre eles, um problema de relacionamento entre os familiares, um problema de educação com os filhos, a quem era trazido essas crianças ou esses problemas? Essa matéria-prima chamada problema era trazido a quem? Ou ao patriarca, ou à matriarca, ou ao sacerdote. Então, a função e a prática da psicologia, ela sempre foi experimentada e passada de geração a geração em todas as culturas. Podem ver que até hoje nas tribos indígenas, sejam elas africanas, sejam elas tribos ameríndias, como aqui acontece na nossa Amazônia, temos a figura do pajé, que é o quê? Que é o curandeiro da tribo, que é aquele que orienta a tribo, que é aquele que faz a leitura do presente e do futuro. Ou seja, o que eles estão fazendo se não buscar uma orientação? Então, podem ver que no passado, seja numa cidade-estado ou mesmo num reino, o rei tinha o quê? Os seus conselheiros. Os conselheiros não era só para as questões da guerra, era para as questões do dia a dia, dos problemas, do progresso, das tomadas de decisões. Ou seja, a arte de se aconselhar sempre foi muito presente. Isso foi se perdendo depois da industrialização, depois da era moderna, em que as pessoas saem do campo, daquela vida campesina, e agora elas vão para as cidades, e nas indústrias, eles acabam perdendo o quê? Um pouco dessa proximidade relacional. Porque agora eles têm o quê? Que pegar um dia de trabalho muito grande, muitas vezes trabalham, fazem horas extras, chegam em casa cansado, não têm uma qualidade de vida com a família, os filhos têm que estudar, horários longos de estudo, a mulher tem as tarefas do lar, logo depois da industrialização, as mulheres também vão trabalhar nas indústrias, ou seja, a matriz família se perde muito.
Logo, se perde muito aquela comunhão. Na antiguidade, vocês vão lembrar que, por exemplo, toda cidade ela tinha ali a igreja na praça central da cidade, tinha a delegacia, tinha a prefeitura. Uma vez por semana, todos os moradores da cidade iam para a missa ou para o culto, e assim eles tinham um relacionamento, eles conviviam entre eles. No final do dia, eles não tinham televisão, não tinham rádio, eles iam conversar. Podem ver que nessas interações sociais havia o aconselhamento direto ou indireto, havia o relacionamento. E com a criação das metrópoles, megalópolis e tantas cidades e megacidades, a gente perde essa interação. Naturalmente, quando a gente perde essa interação, essa outra área, que é a área que a gente vai sendo cuidada, a gente vai perdendo. E por isso que também depois que foi sendo criado, né, por meio dos estudos, essa faculdade mais voltada ao aconselhamento, à terapia, à instrução, foi se abrindo, né, de uma forma ou de outra, um meio para que essas pessoas de cidades pudessem agora ter o quê? Ali os seus momentos de terapia. Só para eu fechar esse ponto, para a gente ir para o slide. A igreja, irmãos, guardem isso, ela sempre foi um lugar terapêutico. A igreja, na sua prática, desde os dias apostólicos, ou mesmo antes dos dias apostólicos, a congregação dos santos, ir ao templo, adorar a Deus, buscar a Deus, sempre foi uma atitude terapêutica. Porque ali a gente ouve o aconselhamento do sacerdote, do levita, recebe a oração. Vocês vão lembrar que mesmo nos dias do tabernáculo, quando Ana ia orar a Deus, nos dias lá que o tabernáculo estava em Siló, e que o sumo sacerdote era Eli, o que Ana fez no tabernáculo depois de tanta humilhação? Ela tinha uma crise, ela tinha uma pendência muito grande, porque ela não conseguia ser mãe, ela não podia gerar filho para o seu marido Eucana. O que ela fez quando ela chega lá na casa de Deus, no tabernáculo? Depois de ser humilhado por Penina, que era outra esposa de Eucana, ela chora. A igreja, por meio de toda a sua interação, seja no tabernáculo, no templo, na sinagoga ou mesmo na igreja, ela sempre foi terapêutica. O que é chorarmos aos pés de Jesus, se não uma cura da alma também? O que é botarmos nossa boca no pó e nos humilharmos, se não também uma maneira de se render e crer que há um ser supremo sobre todas as coisas que pode solucionar o nosso problema? O momento que falamos a Deus em oração, mesmo que seja algo em primeiro lugar espiritual, também é terapêutico, porque você abre a boca, se confessa, você fala. No momento que você ora falando das suas mazelas, é um momento de terapia. No momento que você vai pedir oração para um amigo, para um pastor, para um conselheiro, para um líder, e fala, ora por mim, você já está, sem perceber, é um momento terapêutico. Quer ver uma outra coisa linda, irmãos? Quando realmente Deus fala conosco por meio dos louvores, ou quando a igreja também é visitada por meio da palavra, ou se não, quando a gente ora com aquela oração fervorosa, que nós damos glórias a Deus e aleluias, é terapêutico. Todos esses momentos são terapêuticos. Cantar na igreja, irmãos, muitas vezes a gente está atribulado, está aflito, pode ver que o canto sempre foi algo presente em toda a história do povo de Deus, durante todas as gerações. Então, o canto nada mais é, nada menos é do que uma expressão de adoração, mas também era terapêutico. Pode ver, adorar a Deus, quando a gente muitas vezes está triste, está batido, está passando por um problema, e de repente o ministro de música começa a entoar um cântico de um salmo, e que aquele salmo retrata a nossa experiência, a gente fala com fé, choramos, nos derramamos e quebrantamos diante de Deus. O que não é isso, senão um mover espiritual, sim, mas é uma adoração a Deus, sim, mas também é uma terapia. Você fala, você bota para fora. Estão entendendo? A igreja, ela é um núcleo terapêutico. A prática da igreja é um núcleo terapêutico. O que é um pequeno grupo, uma célula, se não o cuidado mútuo? É terapêutico. Percebam que quando Deus cria o projeto Redenção, dentro de todas as curas,
tem uma cura indireta que é por meio daqueles que nos aconselham, por meio daqueles que cuidam da nossa alma. Podem ver que um dos nomes do Espírito Santo é conselheiro, é consolador. E Jesus também recebe esse nome como consolador ou como conselheiro. Percebam que tudo isso é Deus cuidando de nós o tempo todo. Então, mesmo que essa faculdade seja nova, a prática não é nova. Pelo contrário, eu diria que o povo antigo, por causa da sua interação social e da maneira em que eles viviam, eles tinham até mais saúde emocional do que nós. Porque todos os dias, no final dos dias, eles tinham que parar quando o sol se colocava, tinham que se ir para suas casas, ali no ambiente à vela das suas famílias, comiam, conversavam e iam dormir, fazendo com que todo ciclo cadiano funcione bem. Porque eu não sei se vocês sabem que nem, por exemplo, o nosso horário agora, quase 10 horas da noite. Na antiguidade isso não era saudável. Já o horário já da gente estar dormindo, né? Pode ver que o fenômeno da descoberta da energia facilitou muita coisa, mas dificultou muitas outras, porque a gente acaba não tendo um respeito sobre essa questão do nosso sistema com relação ao relógio que deveríamos funcionar. Pode ver que os animais, eles, no momento em que as luzes, sol se põe, eles vão dormir. No momento que o sol sai, eles começam as suas atividades, né? Claro, tem espécies que caçam de noite, mas aí já é outra história. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, até essa questão de você respeitar esses ciclos, isso gera saúde. E quando nós não respeitamos, não gera. E na antiguidade, o que nós tínhamos? Nós precisávamos da interação social. Fazia parte da vida. Não tinha TV, não tinha Netflix, não tinha internet, não tinha celular. Então percebam que a tecnologia veio para nos ajudar, mas se a gente não souber colocar no lugar correto, ela acaba nos atrapalhando. Então, voltando, né? Na antiguidade, a interação social era maior. Por isso que as pessoas elas eram até mais equilibradas emocionalmente. A metrópole dificultou muito isso, tá bom? Tudo bem até aí? Mudança no comportamento. Como? Mudança no comportamento, consequência da saúde. Exatamente, né? Vamos, então, aqui, irmãos, tudo bem? Então, a importância dessa matéria vai ser algo muito grande para nós, e como eu disse no bloco anterior, muitos ministros, por não cuidarem bem de si mesmos e não saberem ter uma observação muito clara e nítida sobre esse ponto, consigo, com a sua família, acabam naufragando. Não é pela espiritualidade, não é pela falta de espiritualidade e nem pela falta de conhecimento. Muitas vezes é pela negligência com as emoções. Quando a gente negligencia as nossas emoções, sem que a gente perceba, o nosso corpo já começa a padecer. Sem que a gente perceba, também podem ver como nós somos negligentes com a alimentação e como nós somos negligentes com o sono. Tudo isso afeta nas nossas emoções. E a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, tá bom, meus irmãos? Então, agora eu vou passar aqui, eu peguei aqui, antes de abrir o slide, eu fiz uma anotação aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, a gente vai fazer um case bem rapidinho. Será que a gente sabe lidar com as nossas próprias crises? Vamos lá. A gente sabe lidar com as nossas próprias crises? Ou como somos quando lidamos com as nossas próprias crises? E aí? O que vocês acham disso? Eu não sei. Bom, Eu não sei. Lidar com eu, as próprias crises, né? Vamos Não, lá. não sei. Quando mas você está fora dela, você acha que quando você tiver, você vai conseguir, mas quando você está dentro, não consegue. é mais fácil, é mais fácil a gente lidar com a dos outros. Por isso É, que o psicólogo é muito mais fácil aconselhar. verdade. E quando ele está vivendo, eu vejo alguns psicólogos aí que é aquela coisa, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Porque eu vejo eles todo enrolado também. Então, Verdade. assim, eu já superei muita coisa, eu já evoluí. E eu estava orando a Deus para pedir o domínio próprio. Porque a coisa, para mim, acho que é fundamental é o equilíbrio emocional. Porque, de repente, num momento que parece que está tudo caindo e você está ali tranquilo, não é que você
ter umas reações, mas você consegue ter o controle, né? Isso eu acho que é formidável, porque a gente vive melhor. Porque E, tem gente que, assim, se eu for fazer aqui uma dinâmica entre todos nós, vai ter um que vai ser mais descontrolado. Por exemplo, vai acontecer uma coisa que ainda nem aconteceu, ele já está desesperado. Entendeu? Um vai ser ao extremo, o outro vai ser médio, o outro vai ser. Então, tem essas questões. Eu já consegui, assim, a ter um pouco mais, assim, de controle em alguma coisa. Que nem ansiedade, essas coisas assim, eu já não tenho mais. E às vezes acontece alguma situação que eu até consigo contornar alguma coisa, mas tem outras que geralmente não é as coisas que acontecem comigo, é o que acontece com o outro. E É, aquilo, eu sou um mata-borrão. Aconteceu ali, bate aqui, pronto. se for Aí eu filho, digo, né? Se for da família, acho que é mais difícil, né, irmão? é, então, eu sei, e é interessante, né, irmã, porque a irmã é a nossa anciã aqui da classe, e é gostoso de ouvir com a irmã essa frase com toda honestidade, dizendo, quando é do outro é mais fácil, quando é com a gente, né? Percebam, né? Eu não tenho dúvida que essas sejam as palavras da maioria de nós, né? Sabemos lidar com as nossas crises? Percebam. Vamos lá, bate pronto agora. Gil, Tomé, Pastor Johnny, Wesley, sabemos lidar com as nossas crises? Eu Não, admito que eu pastor, tenho dificuldade. Diga, Wesley. concordo com o Gil aí. A gente tem sempre uma dificuldade que, quando a gente vê as pessoas passando por uma situação, a gente acaba tendo uma visão totalmente diferente da pessoa que está sofrendo aquela situação, né? Sim, joia. Pastor Johnny? Não, jamais, né? Embora com as instabilidades, eu, pelo menos pela graça de Deus, tenho aprendido a lidar com algumas questões. Quando elas se repetem, eu já vi isso acontecer, pô, não é por esse caminho. Mas, em geral, o novo assusta. Sim. E assim, irmãos, Tomé, e aí, sabe lidar com as crises, Tomé? Acho que depende, pastor. Depende até onde a crise, quando ela só envolve você, eu acho que às vezes até é um pouco mais fácil. Agora, e daí você tem um momento ali de que você se retira, reflete, ou até mesmo tenta buscar em Deus. Agora, quando acontece a crise, por exemplo, que envolve mais pessoas ao seu redor, aí já é mais complicado. Aí não tem como você escapar. E assim, irmãos, ó, sem medo de errar, todos nós temos dificuldade de lidar com as crises, é óbvio, é óbvio. É como o Júnior falou, existem pessoas que até sabem ter mais temperança e equilíbrio, outras regular e outras não. Mas o que eu quero dizer é que a crise vivida na sua prática, como o pastor Johnny diz, quando se repete, você fala, já passei por isso. Logo, eu tenho como ter uma resposta melhor. Porque a primeira vez é mais difícil. A segunda vez já se torna mais fácil, se é a mesma crise. Mas vamos pegar aqui um exemplo, né, do homem que foi o que mais sofreu nessa vida, que foi Jó. Mesmo ele, nos seus momentos de crise, teve suas derrapadas, teve suas quedas. Claro, ele não negou Deus, ele não blasfemou, ele pecou. E eu diria que pecou muito pouco, porque qualquer um de nós, por muito menos, a gente peca muito mais a troco de nada, não é verdade? Quantas vezes a gente está, muitas vezes, assim, destemperado por uma questão que não precisaria, né? E aí, Deus me livre se a gente passasse 1/10 de Jó, que perdeu tudo, perdeu seu nome, perdeu sua honra, perdeu seus filhos, que foi o principal, perdeu sua saúde, pelo amor de Deus, e os seus próprios amigos ainda o acusar, e a esposa o abandonar indiretamente, né? Então, assim, a crise, ela é inevitável, mas uma coisa que é interessante, irmãos, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu também, quando eu estou nos meus momentos de crise, eles se tornam muito difíceis para mim. Abrir meu coração aqui, é uma aula de psicologia.
depois do episódio do Rio Grande do Sul, eu fiquei assim tão aflito, e acompanhando ali cada momento, desde quando começaram as chuvas, o governador do Rio Grande do Sul falando, olha, pessoal, vai ser como nunca a gente viu, vai chegar aqui em Porto Alegre, e eu fui acompanhando, e eu fui orando, eu fui pondo a igreja para orar, mas muitas coisas eu não passei nem para a igreja. Depois que as águas chegaram nos seus pontos históricos, as casas, a situação, abri no meu coração. O meu único desejo era estar com eles lá. E eu falava para mim mesmo, meu Deus, que vontade de estar lá ajudando. A única coisa que eu queria era estar lá. Sou ruim no nado, né? Eu nado que nem um gato, sabe? Sem nadar e saio desesperado. Sabe quando o gato cai, né? O gato, quando está no telhado, né? Eu me sinto hoje uma pessoa que tem uma saúde boa, gosto de correr, gosto de treinar, mas na água eu me sinto um gato na água, entendeu? Então eu sei que eu vou mais dar grito de desespero do que vou ajudar. Mas a minha vontade era estar lá. Só para vocês terem uma ideia. Muitas noites eu passei vendo o drama deles, as reportagens, acompanhando, e cheguei a um ponto, inclusive, que alguns dias eu tive um pouco de crise de ansiedade. Tamanha foi a angústia que eu introjetei. E eu pensei comigo, meu Deus, como eu sou pequeno. Eu estou aqui. Estou aqui, não estou lá. E já estou sofrendo. Ó, e aí o que eu fiz? Já me conhecendo e já cuidando de mim, eu falei, não, eu preciso diminuir as vezes que eu vejo reportagem, as vezes que eu acompanho. Eu precisei parar um pouco, mas aí eu pensei comigo, e como que eu irei ajudar? Foi aí onde surgiu a ideia de mobilizarmos nossa igreja para arrecadar roupas, arrecadar toalhas, cobertas, roupas de frio e levantar recursos. Eu pensei comigo, eu sou fraco, isso está me afetando emocionalmente, mas a minha mente, o meu espírito não são fracos, então eu preciso tirar um pouco a minha atenção disso, no que se diz respeito aos acontecimentos diários, mas eu posso mobilizar o meu rebanho e amigos para socorrer eles. É o que a gente tem feito. E essa é a maneira em que eu estou lidando nessa situação. Perceba, estou colocando agora algo recente, porque ainda eles estão no problema. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, no começo, o meu desejo era estar lá entre eles, tirando as pessoas das casas, levando para abrigos, socorrendo de uma forma ou de outra. E eu dizia para mim, mas eu não posso fazer isso, eu tenho minha família para cuidar aqui, eu tenho a igreja para cuidar e eu tenho os alunos para cuidar do seminário. Mas o meu coração queria isso e quer isso. Mas, ao mesmo tempo, diante de tanta preocupação e oração e até sofrimento baseado na compaixão com eles, eu comecei a sofrer e criei até essas crises de ansiedade. Agora, olha só que interessante, é uma pequenina crise. No entanto, eu tive que criar o quê? Ferramentas para autopreservação. Então, eu tirei um pouco da atenção no sentido de noticiário para poder ter energia para poder levantar recursos para eles. E é isso que eu estou fazendo. Olha só, que interessante. Mas por que eu estou falando isso e dando meu exemplo? Porque a conclusão que eu cheguei, olha como eu sou pequeno, como eu sou limitado. Eu já estou tendo crises sem estar lá. Imagina se eu estivesse lá. Talvez eu mais atrapalharia do que ajudaria. Percebam? Conhecer isso é importante. Ou seja, eu estou citando uma questão, porque, de fato, irmãos, quando a gente está na crise, a gente muitas vezes acha que a gente vai ter ferramentas para lidar, mas muitas vezes a gente não tem. Ou seja, e por que, como o Júnior disse, um psicólogo, muitas vezes, ele é aquele que dá boas receitas, mas faço o que eu te digo, mas não faço o que eu faço. Por que até um psicólogo se perde? Porque, irmãos, aqui nós todos nos nivelamos, somos seres humanos. E um pastor é um ser humano. Um missionário é um ser humano. E eles acham, porque agora eles estão trabalhando numa demanda espiritual, que eles deixam de ser humano. Estão entendendo? Então percebam como essa matéria nos resgata esse lado da humanidade, ao ponto que a gente aprende a respeitar um pouco
esse lado nosso. E essa arte de se conhecer é uma pérola, tá bom? Então, deixa eu até contar lembra que eu falei para vocês há pouco que eu ia falar um testemunho de um pastor que, quando ele estava numa crise, o pastor Bill Hybels ele contou uma história muito interessante, irmãos, que ele estava almoçando com um pastor e esse pastor tinha cometido uns pecados horrorosos. E ali o pastor estava ali se abrindo com o Bill no almoço, e o pastor Bill Hybels perguntou para ele: meu querido, o que te levou a fazer isso? Por que você abandonou o ministério? Se eu não me engano, eu não me recordo agora o que ele tinha feito exatamente, mas eu acho que ele tinha tido um caso extraconjugal. Ou seja, ele adulterou e acabou com o seu chamado, acabou com o seu ministério, acabou com tudo. E esse pastor, ele disse assim, sabe, o pastor Bill, o que aconteceu? Eu, vivendo do tempo integral, eu tinha muitas pressões da igreja. E por ser um assalariado da igreja, as pessoas me colocavam sob muita pressão. E eu fiquei vivendo nessa pressão o tempo todo, e eu não soube dizer não. Olha, guardem isso, irmão, saber dizer não, hein? Reconhecer os seus limites. Porque o limite de cada um muda. Cada um tem uma resistência. Não é porque o pastor A prega 10 sermãos por semana que o B tem que pregar 10 sermãos. Cada pessoa tem as suas áreas de atuação, tem as suas energias ou a ausência delas. E esse pastor, ele foi tendo muitas pressões no ministério, e guardem isso, irmãos, o ministério vai nos dar pressões. O ministério é desgastante. Ora por causa das trevas, ora por causa da própria imaturidade dos irmãos, e ora por causa da própria cobrança nossa mesma. Ou seja, o ministério é espinhoso. E se a gente não souber lidar com essas cobranças, se a gente não souber lidar com essas pressões, a gente vai começar a viver momentos de crise, e quando a gente for ver, a gente se torna um profissional da fé, que perde o brilho. E, irmãos, não tem coisa mais horrorosa da vida do que a gente perder o brilho espiritual. E aí a gente, muitas vezes, pode começar a naufragar só de estar vivendo assim. Porque quando você perde o brilho espiritual, você perde até aquela paixão de viver, de sonhar. Você vai fazendo tudo no automático. E muitas vezes, como nós somos seres humanos que precisamos fazer alguma coisa para nos dar alegria ou prazer, percebam que a vida espiritual ela é prazerosa. E se a gente perde a vida espiritual com intensidade, a gente vai buscar prazeres em outras coisas. Foi o caso desse pastor. Começou a flertar com um novo relacionamento, quando foi ver, tinha acabado com sua vida e com seu ministério. Por quê? Porque ele não soube dizer não. A culpa é da tentação? A culpa é dele próprio. A culpa é dos irmãos que colocaram pressão? A culpa é dele próprio. Os irmãos podem ter a sua parcela de culpa? Pode, mas guardem essa frase, irmãos. Ninguém pode acabar com a nossa vida a não ser nós mesmos. Amém? Amém, meus irmãos? Por isso que o autocuidado é fundamental. A gente não pode perder isso. Vamos lá. A vida vai te pôr pressão, a igreja vai te pôr pressão, a família vai te pôr pressão, mas nós não podemos deixar com que essas coisas ditem o tom da nossa vida. A gente tem que cuidar da nossa alma, saber que Deus deve ser aquele que conduz a nossa alma em todas as coisas, e a gente não pode se permitir com que essas coisas sejam maiores do que a nossa liberdade em cuidar da nossa vida, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? E respondendo para todos vocês, as crises, realmente, nós sabemos lidar em parte. É claro que uma crise nova a gente não sabe. E para eu concluir essa parte, para a gente ir para os slides, o nosso ministério, a nossa vida, a nossa família, ou seja, a nossa própria vida, vai ser um grande laboratório de Deus para nos saber treinar em cada crise. Então, glorifique a Deus, porque a sua vida, a sua experiência, o seu casamento, seu ministério, serão os laboratórios de Deus para nos ensinar nas crises, tá bom? Ou seja, até disso vocês vão estar olhando, eu diria, com um viés mais, eu não digo romântico, mas melhor, porque quando a gente sabe lidar com as crises, ou pelo menos a gente aprende com elas, a gente vai ser, assim, eu diria,
muito... A crise não vai ser algo ruim no primeiro momento. Ela vai ser difícil, como sempre. Mas quando a gente tem essa visão, a crise a gente vai entender que é um laboratório de Deus para o nosso crescimento. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Querem fazer mais algum comentário? Deu horário já? No módulo? Eu acho que não. Não, Júnior, ainda não. Ainda não. Ainda não. Tá bom? Meus irmãos, então eu vou agora passar aqui para vocês aqui um material. Eu quero abrir aqui com vocês, ó, do mesmo livro do texto que eu recomendei há pouco, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, isso. Ó. Quero compartilhar aqui. Do Samuel da Silva Costa. Eu não conheço pessoalmente, eu só troquei e-mail com ele e conversei um pouco com ele, né? Mas é um material bom. Então eu quero estar passando que esse material é um suprassumo do que ele trata no livro, e aqui eu recomendo que os irmãos comprem o livro, tá bom? Vamos lá, psicologia e cristianismo, irmãos. Né? Aqui, agora, vamos fazer um apanhado sobre a psicologia geral, tá bom? O Samuel da Silva, ele é um psicólogo clínico, pós-graduado em neuropsicologia, especialista em avaliação neuropsicológica, tá bom? Vamos lá. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, excelente fonte de pesquisa, livro sagrado das religiões cristãs. Ele está fazendo esse apanhado porque, para nós, que estamos aqui estudando, inclusive, psicologia pastoral, a proposta nossa é extrair das escrituras tudo que for trabalhado sobre esse assunto. E, claro, a gente vai aprender com os estudiosos, a gente vai aprender com essa cadeira também, com essa formação. Mas, assim, para nós a base deve ser sempre as escrituras, mesmo porque nós não estamos aqui fazendo terapia pastoral apenas para ajudar as pessoas. Nosso foco é levar as pessoas à Bíblia e a um aconselhamento baseado na Bíblia. Pode ler para nós, como é, por gentileza? Estímulo para ler a Bíblia Sagrada. Profeta Isaías 34:16. Consultai o livro do Eterno, Deus, e procurai ler o que ali está escrito. Nada disso deixará de ocorrer, nenhum acontecimento faltará. Pois assim comandou minha boca, e o meu alento assim ordenou. Pode continuar lendo? João 5:39. Examinai as Escrituras, Bíblia Sagrada, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mostrando, né, a importância da Bíblia Sagrada, né? Aqui, esse texto, eu não sei qual é a versão que ele usou, mas o Isaías 34:16, na interlinear, diz: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará. Nenhuma, nem outra faltará. Porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajudará. Tá bom? Examinai as Escrituras, é um texto bem citado, né? Outros textos aqui, né? Pode ler para nós? Esse texto de 2 Timóteo, também. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Textos bem conhecidos por nós e citados, mostrando a importância da Bíblia. Agora aqui, o professor ele vai falar sobre essa carta de Jacob Freud ao seu filho Freud. Olha só, deixa eu fazer até um comentário aqui para vocês, meus irmãos. Olha só que interessante. A psicologia, ela tem duas fases. Ela tem a fase antes de Freud e depois de Freud.
Sigmund Freud, ele foi, eu diria, uma pessoa muito importante para a área da psicologia com aquilo que ele cria, que é chamado a psicanálise. A psicanálise está dentro da psicologia. E por que ele é tão importante, irmãos? Porque mesmo que essa matéria já estava sendo estudada, já estava sendo avaliada, ele tem uma abordagem diferente das outras abordagens. Como eu disse no primeiro módulo, Freud ele vai olhar para a formação do ser humano. E ele pega, então, os seus clientes, né, no caso, que seriam as pessoas que ele atende e as suas pesquisas, e ele começa a fazer, assim, estudos e desenvolvimentos em pessoas a partir da história da pessoa. Então, é uma abordagem diferenciada. Por isso que a psicanálise, ela tem muito a ver, vamos assim dizer, irmãos, com algo, por exemplo, que acontece na nossa vida espiritual. Por exemplo, pode ver, todos nós nascemos de um lar, tínhamos uma cosmovisão da vida, tínhamos uma estrutura familiar, uma estrutura social, tínhamos uma religião. Ou seja, todos nós somos formados por algo que é diferente um do outro. Então, não tem como a gente comparar que uma pessoa, mesmo que ela foi criada aqui, né, no Alto Tietê ou em São Paulo, ela tem uma criação diferente, é parecida em certos aspectos com outras pessoas, mas é diferente porque cada família tem os seus hábitos, os seus credos, né? Muitas vezes a pessoa é de uma classe baixa, outra de uma classe média, outra de uma classe alta, uma pôde estudar, outra já não conseguiu estudar. Então, Freud, ele consegue pegar, por exemplo, dentro dos seus estudos e olhar para o gênero humano, olhando para a história daquela pessoa, e a partir da história daquela pessoa, ele consegue fazer todo o seu processo de cura daquela pessoa. Quando eu fiz a comparação com a vida espiritual, é mais ou menos nisso. Pode ver, cada um de nós aqui viemos de uma religião. Ou quem não teve religião era um ateu, um cético. Mas mesmo assim, você tinha uma experiência de vida. A partir de quando você se converte, você vai sendo reconstruído agora, em cada parte. Por isso que alguns irmãos, eles precisam de um discipulado numa área, outros de outra área. Aquilo que um rompe com facilidade numa área, outros não rompem. E cada um tem uma história, cada um tem um ponto fraco, cada um tem uma mazela. E dentro da psicanálise, a abordagem dele é essa abordagem. Só que Freud também, irmãos, deixa eu fazer aqui uma crítica, tá? Lembra que eu disse há pouco que a prática da psicologia, ela sempre foi muito exercitada dentro dos grupos sociais, dentro das famílias, por parte dos pais presentes, mães presentes, ou seja, patriarcas ou matriarcas, ou mesmo dentro das religiões. Então, Freud, o que ele vai fazer? Ele vai cientificar tudo aquilo que acontece num gabinete pastoral ou numa prática religiosa. Então, num primeiro momento, o que ele faz é trazer para o lado científico e humano tudo aquilo que a gente faz na igreja, com Deus e com a relação pastoral. No primeiro momento, parece que isso é uma coisa muito boa, mas num segundo momento é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque é como se ele tirasse Deus do jogo que realmente importa, que é o ser humano e essa relação entre Deus e o próximo sendo ajudado uns pelos outros. Então, eu sei que tem o lado bom da psicanálise, sim, mas tem um lado ruim, é como se ele cientificasse o lado do aconselhamento e tirasse a pessoa de Deus. Então, assim, por que eu acho que isso é ruim? É natural, a gente é cristão. Para nós, o assunto Deus é tudo. Deus é o autor da vida. Nós existimos para adorá-lo. Na hora que a gente emancipa a nossa vida como se fosse uma vida sem Deus, e a gente busca a cura apenas por meio de terapias ou por meio de um aconselhamento, e tira Deus, é como se nós resolvêssemos os problemas dos homens entre os homens. Tem um lado científico disso? Tem.
mas eu acho que a gente acaba perdendo muito, entendeu? Então fica aqui uma fala, né? A gente, durante o curso, eu vou estar fazendo mais algumas afirmações sobre Freud, né? E aí a gente vai estar falando um pouco mais sobre ele. Mas a história de Freud é uma história, inclusive, religiosa. Ele vem de contextos religiosos, de pais religiosos, e de repente ele se emancipa. E ele vai buscar agora, simplesmente na ciência, a cura para as pessoas, tá bom? Inclusive, Freud, irmãos, quando ele começa as suas pesquisas e os seus estudos, ele, inclusive, vai trabalhar com aquilo que a gente chama de hipnose. E aí, tem várias experiências de Freud em hipnose, que depois, inclusive, Freud para de trabalhar em hipnose, e essa questão da hipnose, até hoje na psicologia, é uma coisa muito complicada, que pessoas que não sabem manusear a hipnose acabam levando pessoas a certos traumas irreparáveis. Esse negócio da hipnose é uma coisa muito séria, viu, irmãos? Só para eu fechar aqui esse assunto. As coisas que acontecem no cérebro humano, essa questão metafísica do que está em jogo na nossa mente, até hoje, os cientistas, sejam eles médicos ou psiquiatras, ou como Freud, né, da psicanálise, consenso. Tem coisas que até hoje a gente não consegue medir ou mensurar. Então, é muito perigoso essas questões da hipnose. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, até mesmo na psicologia, existem cursos que tratam de hipnose, mas assim, é uma coisa muito complexa e muito perigosa, porque mexe essa capacidade cognitiva, com partes neurológicas. Na minha opinião, isso é eu, tá, irmãos? Eu acho que essa questão de hipnose tem a ver com coisas espirituais. Então, percebe o lado que parece que é uma mistura entre a ciência e a espiritualidade, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é muito perigoso, tá bom? Tá bom? Eu não sei se eu dei algumas falas até meio complicada para vocês, mas deu para entender um pouco o que eu quis dizer? Ou ficou meio... Vai entender. Então, continua para nós, Tomé, leia para nós a carta de Jacob Freud ao seu filho Freud. No seu 35º aniversário, Sigmund Freud ganhou de seu pai, Jacob Freud, a Bíblia da família, e junto com ela uma carta. Num dos trechos da mesma estava escrito: leia a Bíblia Sagrada. Aí abrir-se-ão para ti fontes da sabedoria e do intelecto. Entenderam? Você vê como que ele estava envolvido num contexto religioso. Mas depois vocês vão ver que Freud ele acaba se emancipando e deixando essa questão religiosa de lado, e pelo contrário, ele acaba não valorizando mais esse lado, né? Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Então, leia para nós agora, Júnior. O que estudamos, o que é estudado na Bíblia? Está na Bíblia. Na Bíblia está documentado o relacionamento e comportamento do ser humano para com Deus, consigo próprio e para com seu semelhante. O comportamento é o conjunto de fenômenos, ações e reações observáveis, determinado pelo binômio cérebro-mente. O que é estudado na Bíblia é o comportamento de Deus, que é espírito, ou de saudosos seres humanos. Dentre eles citamos Abraão, Isaac, Samuel e Davi. Então, aqui ele está só fazendo uma citação, né? Mas olha que interessante. Cérebro e mente. Binômio, né? Ou seja, pode ver que a Bíblia ela vai falar muito sobre o comportamento, mas ela fala só sobre o comportamento, irmãos? Ela fala como comportamento como fruto do quê? De uma interioridade. Mas ela não procura ficar apenas parada no comportamento. Percebam? A Bíblia não fica parada apenas no comportamento. Ela tenta entrar no coração desse ser humano, mas, ao mesmo tempo, a matéria-prima que ela evidencia, em que ela atesta e que ela ratifica, é o comportamento.
Porque, de fato, aquilo que o homem pensa, aquilo que ele sente, ele acaba agindo. Logo, externaliza o seu coração, tá bom? E dentro da psicologia, vocês verão que eles vão também estudar muito o comportamento humano. Por isso que esse é um assunto muito interessante, tá bom? Continua para nós, Júnior, por gentileza. Bíblia e a teologia. O que é teologia? É o discurso que o ser humano profere em nome de Deus. Teologia sistemática. Conjunto de elementos classificados e organizados entre si, segundo um ou mais critérios. Segundo uma pergunta, né? Segundo um ou mais critérios, a partir da interpretação da Bíblia Sagrada, discurso teológico, é que surgiram inúmeras denominações cristãs. Martin Lutero e Philippe Melanchthon, por exemplo, estudaram o comportamento de inúmeras personagens bíblicas e compararam com a de inúmeros cristãos católicos romanos. Em consequência, surgiu a teologia protestante. Ou seja, podem ver que nós estudamos o comportamento o tempo todo, porque nos comportamentos acabam revelando que, de fato, as pessoas creem, no que elas confiam, no que elas realmente, o que importa para elas, né? Então, ele está falando um pouco sobre isso, né? E agora, leia para nós essa parte, para a gente estar encerrando esse módulo, para a gente logo abrir o outro módulo. A Bíblia e a psicologia. Criador da palavra psicologia, a meditação da Bíblia Sagrada feita pelo filósofo e teólogo protestante Philippe Melanchthon abriu fonte de sabedoria e intelecto, e, em consequência disso, como também de possíveis outros conhecimentos que tinha diante de Deus e dos homens. Criou-se em 1550 a palavra psicologia, o que é estudado pelos psicólogos, conjunto de fenômenos, ações e reações observáveis, com o objetivo de analisar e compreender o que os seres humanos e os animais fazem, como fazem e por que fazem. Ou seja, né? Aqui, então, ele está trazendo que essa palavra foi catalogada, né, em 1550, e que qual é o assunto de estudo da psicologia? E é esse o interessante para nós. Agora, perceba uma coisa, ó, seres humanos e animais fazem ações, reações observáveis, com o objetivo de analisar e compreender. Agora, olha que interessante, irmãos, só para a gente dar uma pausa aqui. Eu estava, para a gente fechar esse módulo, meu filho mais velho, alguns anos atrás, ele sempre quis ter um cachorro, né? O Lucas. E ele gosta muito de cachorros. E depois de muitos anos, nós resolvemos ter um pet aqui em casa, porque o último tinha deixado a minha esposa muito brava, né? Ela tinha aqueles pets dentro de casa, e a minha esposa, como psicóloga, quase mata o cachorro, porque o cachorro foi mudando seus comportamentos, ela não sabia como lidar com o cachorro, e ela chegou a um ponto de exaustão com o cachorro, assim, absurdo. Minha esposa como psicóloga, percebo. Aí, depois dessa experiência, a gente cansou um pouco de animais, e aí, em virtude da segurança da região que a gente mora, compramos um cachorro. E aí nós tínhamos duas, né? Mas nós tínhamos comprado aquela pastor belga Malinois, que é o cachorro da polícia, cachorro do exército. E aí meu filho, logo, quando compramos esse cachorro para ele, né? Era uma cadela, ele foi fazer o treinamento de cão de guarda com um rapaz lá do Canil. Olha que interessante, irmãos. Ali, estudando com o Souza, ele me ensinou tantas coisas. O Souza a gente chama de cachorreiro, né? O que é um cachorreiro? É adestrador de cachorros. Ele é do Canil Bragança Souza, aqui em Itaquá. Então, é um professor que tem ele consegue ler o cachorro. E o cão de guarda, diferente de um pet, ele é uma arma, né, irmãos? O cão de guarda,
pastor alemão, belga malinois, Rottweiler, são cachorros de cães de guarda. Então, se nós não tivermos um cuidado, né, a gente se prejudica e prejudica os outros. E então meu filho foi fazer um treinamento e a gente sempre ia lá e para mim era um passeio, porque esse Souza, ele tem uma linguagem e ele dizia assim para nós, quando o cachorro está bravo, ele demonstra que está bravo. E o ser humano, quando está bravo, demonstra? Nem Nem sempre, né? sempre, nem sempre. Se o cachorro gosta, o que ele faz do ser humano? Ele abana o rabo. E o ser humano, se gosta, muitas vezes não demonstra. Então, eu aprendi tantas coisas com relação ao comportamento humano, porque o Souza mesmo dizia, ele falava assim, perceba, o cachorro ou o animal, ele expressa os seus sentimentos. Por exemplo, no mundo animal, quando, por exemplo, né, um gorila olha nos olhos de um leão, eles estão chamando para o confronto. E entre as próprias espécies, quando o dominante está bravo e olha nos olhos dos outros animais, os que não são dominantes, eles abaixam a cabeça. Então perceba que, e aí ele me ensinou tantas coisas, irmãos, assim, absurdas. Por quê? Porque o animal, ele tem comportamentos previsíveis, ele expressa, é que nós não fomos treinados na arte de lê-lo. Pode ver que nós que somos de metrópole, não andamos a cavalo, não convivemos com animais. Mal a gente sabe educar os nossos pets. Então, durante aqueles treinamentos ali com o Souza, eu lembro que ele falava certas coisas que só por causa das aulas dele eu aprendi até a lidar com certos irmãos da igreja. Por incrível que pareça. Ele falava assim, sabe aquela pessoa que chega no ambiente falando energia? O Souza trabalhava muito com essa questão da energia, não mística, mas a energia comportamental. Então, a psicologia, nada mais, nada menos, do que a gente vai fazer, o que é um conjunto, o que é estudado pelos psicólogos, né? Como estava aqui nesse último slide. Olha só. O que é estudado pelos psicólogos? Um conjunto de fenômenos, ações e reações observáveis, com o objetivo de analisar e compreender o que os seres humanos e os animais fazem, como fazem e por que fazem. Irmãos, é incrível. Depois que eu aprendi com o Souza várias coisas, eu confesso para vocês que até o pastorado ficou mais tranquilo. Porque tem vezes que a pessoa está dizendo uma coisa, mas o comportamento da pessoa é outra. Então, né, eu vou parar aqui essa gravação, a gente vai para o último bloco, mas é interessante. Tudo isso tem a ver com o estudo da psicologia, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma fala? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, vou parar aqui Uhum. nossa gravação, tá bom, meus irmãos?